galera, estamos aqui mais uma vez no canal Mulheres, Bola e Futebol. Estou aqui hoje com 3 convidadas. Amanda, vocês já sabem, amiga e parceira de canal, mais uma vez aqui. Estamos aqui com uma São Paulina, Carol Show, e Nina, ou Nicole Nakamura, como vocês conhecem. Nina, como vocês conhecem, Nicole Nakamura. E hoje estamos aqui para falar de um assunto sério que, infelizmente, a gente ainda sofre, nós mulheres, que é o preconceito. Amanda? Então, né, pessoal, é um prazer estar aqui de novo com vocês, dessa vez com 2 novas convidadas, sejam muito bem-vindas. E, infelizmente, né, Fê, é um tema que, de novo, a gente tem que estar aqui debatendo, de novo a gente tem que estar abrindo espaço para falar sobre isso. Infelizmente, né, a gente gostaria de poder estar falando sobre tantas outras coisas, mas, enfim, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. E aí, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Nicole, prazer. E eu queria falar um pouco, né, do machismo enraizado, que a gente infelizmente sofre com isso, porque sempre foi assim, sempre, na verdade, nasceu sendo só pra homem, agora a gente tá ganhando mais voz, agora a gente tá conseguindo falar mais, se meter mais, entrar nisso, né, jogar, enfim, ter assunto sobre isso, ter um TikTok sobre isso, e é muito interessante tá mudando desse jeito, a gente espera que evolua, né, com o tempo. Mas é muito interessante já ter crescido bastante e ter bastante gente que apoia isso, né? Tanto mulheres quanto homens, tem alguns que apoiam. Sim. Realmente, se a gente for ver, é até um orgulho pra gente estar falando de futebol hoje em dia. Se for olhar pro passado, as mulheres eram muito mais criticadas do que a gente, infelizmente, ainda é até hoje, né? Então, ter um espaço para falar de futebol, sendo mulher, é muito bom. Mas espero que cada vez mais melhore, né? Foi como tu disse, né, Carol? As mulheres antigamente, elas sofriam muito. Tanto que a primeira partida de futebol não era conhecida como uma partida, e sim como uma atração de um circo. E isso é aí que começou, aí que me interessou a falar sobre esse assunto também. Óbvio que porque eu jogo, mas... Aí eu falei, não, eu tenho que falar porque isso não tem cabimento, né? Exatamente. E atualmente, né, pessoal, a gente está vivendo esse período aí, que nem a Nicole falou, que nem a Carol reforçou, de uma certa transição. Eu penso que é um negócio que ainda não está bem resolvido, não está 100% aceito, ainda tem muito preconceito em volta. Esses dias, eu não sei se vocês acompanharam, mas uma página famosa de uma rede social divulgou, né, um pouco sobre a história da trajetória do futebol feminino, e ainda tiveram muitos comentários, e foram diversos comentários falando assim, putz, quem foi que deu liberdade para elas saírem da cozinha? Ou volta pro fogão, ou tipo, vai limpar uma louça, sabe? Ou que não sei o que tá falando? Tipo, vira essa boca pra lá. Então, eu acho que é uma transição que tá sendo feita, mas que ainda tem muito caminho, tem muito chão ainda nessa estrada. É aquilo, né? A gente é grato por quem veio antes da gente e pôde pavimentar um pouco do nosso caminho, mas é uma estrada aí que, na minha opinião, é muito longa e a gente precisa ter muito trabalho ainda para fechar buraco, para pavimentar, para colocar iluminação, para deixar tudo bonitinho, para que as próximas que possam vir não sofram tanto, né? Óbvio que, estendendo um pouquinho mais, a gente sabe que hoje em dia tem um número de bases em times muito maiores, né, para mulheres, para meninas, inclusive um dos quesitos para uma equipe masculina da Série A, enfim, de alguns campeonatos, poderem estar participando. Então esse é um novo ponto, assim, que na minha opinião contribui muito para essa jornada, né? As meninas hoje em dia têm mais escolinhas do que na nossa época. Eu acredito que quantas de vocês tinham uma turma só de meninas para jogar bola, né? Não tinha, era ali de ter que se envolver com a turma do irmão, com a turma do amigo, jogar com os meninos do colégio, quando eles aceitavam, sabe? Quando eles não ficavam incomodados também. Então, essa é a minha opinião. E eu também acho que, assim, né, independente do que a gente for fazer, a gente vai receber críticas. Tem pessoas que são ignorantes e elas não param pra entender sobre ou se informar, se colocar no lugar de outra pessoa, não tem nem empatia pra isso. E daí acaba falando coisas que acham que não machuca, mas acaba machucando. Às vezes comentários tipo, ai, você não entende tanto de futebol porque você é mulher. Ai, coisas assim que parecem bestas na cabeça da pessoa, mas... porque querendo ou não, quando a gente dá a nossa cara a tapa pra falar sobre isso, infelizmente a gente tem que ter na nossa cabeça que vai ter gente falando que a gente não tá no lugar certo,
e que a gente tá fazendo errado, vão achar problema onde não tem. Enfim, sempre vai ser assim. Sempre vai ser não, né? A gente luta pra não ser, mas pessoas ignorantes tem em qualquer lugar que você for, qualquer assunto, qualquer tema vai ter, né? Não tem nem como a gente se inibir disso ou querer que isso acabe de uma vez, porque é tudo, né? Tem que começar e evoluindo, mas não tem como a gente pedir, ai meu Deus, eu quero que isso acabe hoje. Porque agora tá melhorando. Mas a gente quer que melhore mais para o futuro, as nossas filhas, as pessoas que a gente conhecer no futuro, não sofram o que a gente sofre, as antigas antepassadas sofreram, né? Sim, realmente. Eu acho que, reforçando o que a Nina disse, o nosso lugar de fala, tanto no TikTok quanto no YouTube ou em qualquer lugar, é muito importante para o que vai vir para o futuro. A gente dá a nossa cara a tapa para falar sobre futebol, para enfrentar o preconceito atual, para que cada vez mais isso vai acabando, né? Como a Nina também disse, não vai ser de uma hora para outra, mas gradualmente a gente tem um futuro grande aí para a mulher falar no futebol e cada vez mais estar presente e falar sobre o que ela quiser, quando ela quiser. Até porque o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Exatamente. Elias, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, também, se vocês não se importarem de responder essa pergunta. Como é preconceito e, infelizmente, ainda sofre por jogar, por gostar do esporte, eu gostaria de saber de vocês, se em algum momento, assim, quiserem compartilhar com a gente, vocês já sofreram de discriminação por gostar ou por praticar o esporte? Não sei se vocês jogam também, mas essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu posso responder primeiro? Claro, fica à vontade. Tá, então, assim, na verdade, assim, eu sou péssima jogando, eu já aceitei a derrota, entendeu? Então, eu nem tento, mas eu sempre gostei muito de assistir, sempre acompanhei muito, né? Porque a minha família é muito ligada com futebol. Então, eu sempre gostei muito. Antes eu acompanhava só o Corinthians. Daí, de uns 4 anos, 5 anos pra cá, eu comecei a acompanhar todos os times. E sempre que eu faço, assim, eu sempre faço uns vídeos de escalação no meu perfil, não sei se vocês já viram. Mas eu sempre faço, e eu adoro fazer, tipo, eu gosto muito. Mas sempre acham um problema onde não tem, sempre. Toda vez algum homem aparece lá, achando um problema. Às vezes, é uma coisa nada a ver. Eu falo, vou colocar essa pessoa improvisada aqui em tal lugar, porque eu gosto desse jogador. Ah, não, mas você não pode, porque ele é atacante, ele não pode estar ali, não. Que eu tenho certeza que se fosse um homem fazendo, eles não arrumariam, entendeu? Mas são coisas que, assim, são bem pequenas. Eu sou difícil de levar as coisas pro coração, sabe? Ainda mais de gente que não me tem tanta relevância. Claro, as pessoas que me acompanham tudo, eu gosto muito quando falam que gostam do meu conteúdo e essas coisas. Mas quando são pessoas, assim, que eu vejo que nem me seguem, vêm comentar, criticando coisas que não me acrescentam, eu tento não levar pro coração. E daí uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, pra todas as meninas que eu conheço desse meio, que postam sobre isso, não leva tudo que falam pro seu coração. Você sabe como você é, você sabe que você tem que estar nesse meio, entendeu? Você sabe que você tem muita coisa pra ensinar pra muita gente. Você pode mostrar muita coisa se você não levar isso pra sua vida, pros vídeos, enfim, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente postar sobre, falar sobre e mostrar que a gente realmente pode estar aqui, mais vai ser mais fácil para outras pessoas, né? Mais meninas vão conseguir postar, mais meninas vão começar a se abrir, vão começar a mostrar que gostam e vão dar, a gente vai dando mais espaço para mais meninas, né? Que é a nossa ideia, sempre fazer crescer isso, né? Exatamente. No meu caso, o meu primeiro choque de realidade, digamos assim, de perceber a mulher no futebol foi quando, aqui na minha cidade, eu fui atrás de uma escolinha pra jogar futebol, enfim, e eu não achei nenhuma que tivesse time feminino. Nenhuma. E, assim, as que aceitavam era, tipo, no máximo 2 meninas por time masculino. E eu achei isso simplesmente um absurdo, fiquei muito chocada. E foi daí que eu resolvi começar a dar minha cara a tapa pra falar sobre mulher no futebol e etc. E como a Nina disse no TikTok, ainda tem muito cara babaca, usando um termo forte. Inclusive, ontem, meu time acabou ganhando do rival, né, do Palmeiras. E eu abri uma live no TikTok e choveu comentário, tipo, vai pra cozinha, mulher não sabe falar de futebol, e não sei o quê. Revoltados, né, óbvio, com o time, e descontando como se o meu gênero mudasse alguma coisa do que eu tava falando, né? E eles sempre usam isso pra diminuir a gente, diminuir o que a gente tá falando. Uma coisa que uma mulher fala,
às vezes o homem fala igual, mas sempre vai ter um menor peso, né? Dentro do futebol. E é isso, muito triste. Exatamente. E é entender também que não é como se a gente estivesse bancando um espaço de especialista. Que nem a Nina falou, pô, às vezes é por brincadeira, sabe? É na esportiva, é ali uma ideia que ela teve. Sei lá, vai que numa dessas ela acerta, entendeu? Ela não é o técnico do time, não é ela que tá fazendo a seleção oficial daquele time, sabe? É por brincadeira, é por tudo isso, é por essa parte mais lúdica de qualquer esporte. Todo e qualquer esporte tem isso, tanto que tem aquela expressão popular, levar pra esportiva, sabe? Tipo, leva na esportiva, cara, tá tudo certo, entendeu? Então, não é como se a gente estivesse falando assim, nossa, somos super especialistas. Óbvio, tem as mulheres que são, tem as meninas que são, que realmente a gente tira o chapéu para elas, pro trabalho delas, por toda a visibilidade e por tudo que elas representam, mas também tem a gente que tá aqui, tipo, querendo abrir espaço para falar sobre o assunto, para trazer ideias novas, para comentar, para criar brincadeira, sabe? Então, é isso, a gente não é a especialista do assunto, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui querendo debater e conversar sobre, sabe? De uma forma amigável, não de uma forma, estamos num tribunal, vai ter um juiz determinando o que tá certo, o que tá errado, e uma pena no final, sabe? Tá tudo certo. E falando assim no TikTok preconceito, teve uma vez que eu fiz um vídeo que eu falei, tipo, aquelas músicas que a gente usa também, que acho que era uma música do Lucas Luco, aquela... Tá doida, sabe? Eu votei, aí eu vou assim, que mulher não entende futebol. Eu fiz assim. Aí teve um comentário de uma mulher, foi uma mulher que falou: pode entender, pode jogar, mas os homens são melhores. No momento que eu vi aquilo, eu falei, não é só os homens que fazem isso. Tem mulher que é tão machista quanto. E eu fico louca com isso. E eu acho que, assim, outra coisa, eu tava conversando num grupo de amigos meus, né, e tem relação com isso, que a Fê falou. A gente tava falando sobre rivalidade, né, e conversando sobre isso, falando sobre essas coisas. E daí eu falei, não me incomoda a pessoa vir me zoar por rivalidade. Tipo assim, o Corinthians fez tal coisa, não sei o que, o Palmeiras, o São Paulo, enfim, eu não ligo, de coração, eu não ligo que zoe isso, porque aí eu debato, eu converso. Isso é uma coisa, mas você chegar falando, tipo assim, você é menina, minha filha, corintiana, não sei o quê. Eu acho isso ridículo, sabe? Eu acho que se não pararem com isso, não tem como você... Se falarem dessa forma, não tem como você debater, não tem como você entrar em pauta com outras coisas. Porque você vê que a pessoa é tão ignorante ao ponto de não entender que você tá postando uma coisa zoando um time, mas, tipo, ele quer diminuir você porque não tem capacidade de argumentar em cima. Sabe? E não só de homens. No Dia das Mulheres a gente postou, eu faço parte do grupo das patroas, eu acho que vocês conhecem, não sei, patroas do fute. E daí a gente postou no Dia das Mulheres, né? A gente postou vários vídeos, um monte de homenagem, um monte de coisa. Inclusive eu postei no meu perfil também. E muitas mulheres comentavam tipo, coisas assim, parabéns por isso, mas não é o lugar de vocês, e coisas desse jeito, sabe? Tipo assim, primeiro elas exaltam o que você tá fazendo, depois elas falam, tipo assim, mas você tá fazendo errado, tá linda, sai daí, não é seu lugar aí. E, tipo, não faz sentido, porque todas as mulheres deviam entender que isso é uma luta pra todas, não é só pelo futebol, mas é, né, pra acabar com isso, de que o homem é melhor em tudo, de que o homem é melhor jogador, é melhor falando, é melhor em tudo, né, basicamente. E daí é difícil porque tem muita gente, até mulher, que deveria estar lutando junto com a gente, que diminui o que a gente faz, ou tira sarro, zoa, só pra querer sair por cima, sabe? Até no jogo do Grêmio, né, que aconteceu, né, no Libertadores, que uma mulher errou. Amanda, para de rir, é feio. Desculpa, Fê, desculpa, é inevitável. Não, vamos combinar, né? Tudo bem, eu fiquei com raiva, né, porque, né, foi um erro, mas, ao mesmo tempo, teve um monte de gente que apedrejou a mulher, falando que ela não devia estar ali, porque errou, porque não sei o quê. Cara, ela é um ser humano, ela vai errar. Tudo bem, como gremista, confesso que eu fiquei, né? Mas eu vi que não precisava todos aqueles tipos de comentário pra ela, sabe? E assim, você deve ter ficado brava, só que se fosse um homem, você também ficaria brava. E você não diminuiria por ser homem. Você ia brigar pela decisão. Mas não, tipo assim, você é um homem, você fez errado. E não é o que estavam fazendo, né? Estavam fazendo outra coisa. Aproveitaram que era mulher pra apedrejar a ela. Porque se fosse um homem, não ia estar metade dos comentários que tiveram como se não fosse um homem. Exatamente. Eles não iam citar o gênero
pra criticar um erro profissional da pessoa se fosse um homem. Mas como é uma mulher, eles aproveitam pra impor o que ela deve fazer ou não, e ela não devia estar ali por ser mulher, sendo que apenas foi um erro de jogo, como qualquer homem poderia ter cometido, né? Sim, com certeza. E, pessoal, eu fiquei meio curiosa. Eu e a Fê, a gente teve aqui aquela briguinha, né? Porque eu sou colorada, obviamente. Ela é gremista fanática, tudo bem, né? Todo mundo tem um defeito nessa vida. Mas eu fiquei curiosa pra saber de vocês. Vocês são de São Paulo. E aí, quais são as gírias que vocês falam aí? Quais são os nomes dos negócios? Como que vocês chamam algumas coisas? Os dribles, por exemplo. Eu tenho muitos amigos que são de São Paulo, né? Meu pai mora lá. Então, eu conheço alguns, mas eu quero saber de vocês. As diferenças, enfim, sintam-se à vontade para compartilhar aí com a gente um pouquinho disso. Tá, eu acho que a primeira coisa que todo mundo aqui concorda é que odeia escanteio curto. É que só eu precisava comentar. Vocês não gostam? Meu Deus, gente. É sempre bom deixar claro. Antes de falar qualquer coisa, quero deixar isso claro. Mas eu acho que os dribles que tem talvez algum nome diferente é chapéu, caneta, eu não sei se é igual aí. Eu também não conheço muito aqui daí do sul, como falam, eu também queria saber. Vai, Ana. Carol, vai, bora. Tô ansiosa. Que, Fê? Pera, eu não te escutei direito. Travou, Ignora, tô ansiosa. Vai, bora. Tá. Continua, Carol, continua, segue o gancho. Eu não sei, não sei muito se tem diferença, mas chapéu, rolinho, drible da vaca, tainha, que a gente chama, caneta também. Acho que são eles. Tá, mas explica pra gente, pro pessoal que pode nunca ter escutado, o que é um drible da vaca? Olha, eu não sou muito de jogar futebol, então eu não sei muito. Mas eu acho que drible da vaca seria um elástico. Não sei se assim vocês entendem. Gente, eu também não conhecia drible da vaca. Não sei se é diferente da região, mas eu também não conhecia. É quando o jogador tipo, você passa a bola em volta dele. É elástico, então. Eu vou entender. Tipo elástico, seria isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu tava de brincadeira assim com os meus amigos, eles falavam muito de ficar na banheira. Eu não sei se a Fê conhece essa expressão, mas é quando, por exemplo, fica todo mundo dentro da área, assim, sabe? Tipo, na banheira, esperando a melhor oportunidade pra fazer o gol. Tipo, ninguém vai à luta, tipo, ninguém vai receber a bola, ninguém vai driblar, ninguém vai fazer esse movimento de marcar outra pessoa, entendeu? Fica todo mundo dentro da área, tipo, na banheira, numa posição confortável, pra só receber a bola e chutar pro gol, entendeu? Então, tipo, o outro faz o trabalho e você fica ali na banheira, tipo, de boa, sossegado, com a vida garantida que seu gol vai chegar. Você tá dando crédito pelo gol ali, então. Exatamente. Eu conheço essa gíria por outro sentido. Se bem que acho que é porque eu sou uma pessoa meio que viciada em videogame também. Aí o Thiago Leifert falava assim: tá ali na banheira, lavando o cabelo, impedimento marcado. A banheira é impedido sem. Toda hora. Verdade. Carretilha é um negócio que o pessoal falava muito aí também. E carretilha nada mais é do que uma lambreta, mas é uma expressão que o pessoal falava aí em São Paulo, pelo que eu conheço, tá, gente? Que falava muito, quando foi lá deu uma carretilha no outro. E daí eu ficava, o que é carretilha, cara? E daí depois que eu fui descobrir que era lambreta. Então tem umas expressões. Eu só conhecia como carretilha mesmo. Eu também, achei até estranho agora a lambreta. Verdade. Tá, gurias, agora sim, falei um pouco assim dos clássicos, como é que aí... É que assim, né, Grenal todo mundo sabe que é o maior clássico do Brasil, né? Na verdade, derby, né? Nem vem falar de derby aqui também, não. Não, o derby tá em primeiro facilmente. Grenal é só pela rivalidade. Agora, de resto, é tudo derby. Queria dizer que de quantidade de sanção tá muito melhor, hein? Não, de título tudo bem, né? A gente tem que aceitar, fazer o quê, né? Não, Pois é. Assim, eu vou bastante, eu ia, né, antes da pandemia, eu ia bastante no estádio, eu ia muito, mas eu sempre ia com o meu pai, justamente por... Eita, peraí que tá passando um carro aqui, ó. Enfim, justamente porque dá medo, né, de você ir sozinha, sem mulher, e ainda do meu tamanho, porque eu sou uma pessoa muito pequena,
eu tinha medo de ir sozinha e também pelo fato de que, assim, né, normalmente tem muitos homens, tipo, muito mais do que mulher. Ainda mais quando você vai na sul ou então na norte, fica bastante homem. E daí eu sempre ia com meu pai ou com alguém, tipo, sei lá, com meu avô, com a minha mãe. Nunca ia sozinha ou só mulheres, né? E daí sempre foi, assim, eu sempre gostei muito, né? A gente sempre vai bastante em estádio, tudo. E é legal, assim, acho que eu nunca sofri por nada desse tipo, assim, mas é bem interessante, assim, é uma energia diferente, né, você ir em estádio e tudo. E principalmente em clássico, ou contra São Paulo, contra o Inter, é bem legal, tipo, muito legal. Eu sempre gostei bastante. Obrigada por excluir meu Grêmio. Então, contra o Grêmio, esses últimos anos aí, tá um negócio, né, meio difícil. Só empate, um negócio em 1-0, tá um negócio... Vai ter Grêmio e Corinthians na Sula, hein? Só quero ver isso aí. Vai ter. Não, vai ter e vai dar Corinthians. A gente tá torcendo pra isso. Amiga, ó, nem pra Libertadores eu fui. Pelo menos você teve um sofrimentinho pra fingir. Nem isso eu tive. Não, eu não queria ter tido esse sofrimento. Eu sei, você não queria ter sofrido isso, né? Tudo certo. Mas desculpa aí, pessoal, eu não faço nem ideia do que vocês estão falando. O jogo é na altitude agora, nessa próxima semana, né? Outro nível. Mal, desculpa, licença. Eu nem tô entendendo o que vocês estão falando aí. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Você falou que eu excluí o Grêmio. Você tem que estar aqui, ó, me agradecendo. Tirei o brasileiro do Inter, entendeu? Você tem que estar me agradecendo. Só pra me dar. Boa. Tá bom, Nina, tá bom. Obrigada, viu? Brincadeira. Tirou a Copa do Brasil, isso aí eu não gostei não, tá? Foi, acho que... Isso é verdade. Você tinha que ter ganho. Eu tava aqui, ó, ela. taça, tava torcendo demais. Não podia ter sido, sei lá, do Bragantino pra fazer esse vídeo com a gente? Porra. Tinha que escolher logo corintiana, né? Verdade. Puxando só o gancho do que a Nina falou de ir ao estádio, né? Como é triste uma mulher não conseguir ir ao estádio sozinha por medo de sofrer preconceito, de sofrer causas até mais graves de abuso e etc. Como em pleno 2021, né? Ainda temos isso, é muito triste. Eu nunca cheguei a ir ao Morumbi, infelizmente, mas eu ia sempre no estádio aqui da minha cidade, assistir o Paulista. E, tipo, já sofri vários casos de estar passando, assim, no corredor e gritar, não era pra você estar aqui, vai lavar uma louça, não sei o quê. E, tipo, da minha própria torcida, sabe? O quanto isso é triste, chocante e complicado. Eu acho que, assim, quanto a isso, pelo menos aqui, né, tanto no Morumbi, quanto no Allianz, quanto na Arena, já fui nos 3, né, daqui de São Paulo. E eu sempre fui muito, sempre acompanhei muito. Tipo assim, desde pequenininha, assim, de uns 3, 4 anos, eu já vou pro estádio com meu pai, entendeu? Então eu sempre fui muito dentro disso. E eu não... Atualmente, assim, das últimas vezes que eu fui, eu não passei por isso. Eu acho que as pessoas já estão um pouco mais maduras e estão aceitando isso. Porque bastante do público também é feminino no estádio agora, assim. Você vai, tem bastante mulher. Tem bastante mulher. Então, eu acho que é mais, assim, até chegar lá o medo do que lá dentro em si. Porque lá dentro vai acontecer qualquer coisa de tanto abuso, quanto verbal, quanto, né, passarem mão em você e essas coisas, do que fora do estádio mesmo. Quando você tá indo no metrô, quando você tá, tipo, entrando lá, eu acho que é mais provável acontecer, assim, que não devia acontecer em nenhum lugar, né, na verdade. Não devia estar nem entrando isso aqui. Mas eu acho que é mais provável antes do que no estádio em si. Porque lá as pessoas ficam bem focadas, sabe? Ainda mais tem gente que, da última vez que eu fui, né, eu fui com a minha mãe, com um primo meu, que é menor que eu, né? E daí veio um moço falar comigo, eu fiquei até assustada, né? Daí ele falou assim pra mim, nossa, eu vi que você cantava tudo, eu vi que você acompanhava muito, não sei o quê. Aí eu falei, obrigada, né? Porque eu fiquei super feliz. Daí ele falou, nossa, eu fiquei muito feliz de ver uma mulher fazendo isso. E daí, assim, eu fiquei feliz com o primeiro comentário, né? Com o segundo, beleza, Só que daí depois eu fiquei pensando, né? As pessoas realmente acham que só porque a gente é mulher, a gente não pode estar fazendo isso. A gente só vai lá pra ir, entendeu? Tipo, vou lá pra tirar foto, não vou pra torcer, eu vou pra tirar, entendeu? E são coisas que, igual pra ele, foi um comentário super legal. Mas pra mim, depois que eu fiquei pensando, que eu me coloquei, assim, que eu cheguei em casa, eu falei, nossa... Tipo, olha a impressão que passa uma mulher que sabe futebol pras outras mulheres. Tipo assim, as outras só vêm aqui pra fingir, entendeu?
E eu acho que é uma coisa que ainda tem que entrar muito em pauta, tem que entrar muito em discussão, né? E tem que melhorar também, porque é bem importante, né? Exato. Nina, aproveitando o gancho da tua fala, eu penso muito que a gente está tendo uma abertura talvez um pouco maior, muito pelo fato dos movimentos, de uma certa forma, políticos, mas não no sentido de partido, mas no sentido de ideologia, de filosofia de um clube, sabe? As direções técnicas, os dirigentes, eu percebo que com a inserção de cada vez mais mulheres ocupando esses cargos dentro de um time de futebol, isso tende a mudar, sabe? Tende a ser uma pauta que passa a ser mais olhada, que passa a ser mais vista e cuidada. Então eu acho que não é à toa que isso está acontecendo. Eu acho que é um movimento que, embora ainda seja muito, muito, muito pequeno, algumas entidades de futebol que estudam o assunto, né, divulgam aí dados sobre a inserção da mulher nesse meio, ou sobre quantas mulheres fazem curso de profissionalização buscando futebol ou buscando esse meio, enfim, ainda é um número muito baixo, mas eu acho que, apesar de ser um número baixo, talvez seja também por causa disso que a gente tem essa maior liberdade, se é que eu posso falar dessa forma, ou uma inserção um pouquinho maior dentro desse meio, né? Então eu acho que não é à toa, tipo, as coisas não caem do céu. Tem muita gente que veio antes da gente e tem gente que continua aí lutando, que nem você falou, é triste ver que talvez o mais perigoso seja no caminho para o estádio, mas ao mesmo tempo é a realidade que a gente vive, né? É complicado. E outra coisa também que eu achei muito interessante foi que esse ano eu acompanhei muito a Libertadores feminina. E eu achei muito legal, tipo, eu vi muito sobre, eu já acompanhava, né, o futebol feminino, já assistia, mas esse ano eu realmente assistia, tipo, muito, assisti vários jogos. E daí eu vi, né, pesquisando e tal, eu fui fazer um vídeo e daí eu vi que eles estavam cogitando fazer um mundial feminino também. E eu achei muito interessante. Eu achei muito legal, porque assim, a Libertadores já é um avanço enorme. Porque apesar de ser pequena, apesar de não ter a mesma infraestrutura, o mesmo, né, eles não investem tanto, mas ainda assim é um avanço muito grande, sabe? Ver que passa na TV, ver que os vídeos ao vivo no Facebook, enfim, vários lugares passa, até a Band transmitiu, e eu achei isso muito interessante, sabe? Eu achei muito necessário, muito interessante que agora tipo, parece ter um motivo maior ainda, sabe? Para as mulheres se esforçarem para chegar lá, sabe? Porque antes, na verdade, não é que não tinha, mas é que não tinha tanta visibilidade. Agora tá melhorando muito, né? O passar dos anos melhorou bastante. Exatamente. Uhum. E o papel da TV é muito importante também para visibilidade, né? Não só colocando cada vez mais mulheres para comentar jogos, para falar sobre jogos em programas esportivos, como também acho que cada vez mais transmitir os jogos do futebol feminino, porque infelizmente ainda é complicado o acesso para assistir um jogo, uma partida, não tem tanta visibilidade quanto o futebol masculino em horários que todo mundo para assistir futebol, né, em grandes emissoras de TV. Então acho que é um passo aí que tem que ser discutido para cada vez mais a mulher entrar também nessas áreas, nesses locais. Com certeza, e eu acho que o que você tá falando, Carol, ele entra muito não só pro futebol, sabe? Mas para vários outros esportes também que eu percebo. Tem vários jornais locais que falam sobre esporte ou programas esportivos que ficam muito centralizados no futebol. Eu fico pensando assim, cara, como é que as outras pessoas que gostam, sei lá, de vôlei, que gostam de handball, sabe? Que gostam desses outros esportes não se sentem? Porque não se fala sobre isso, né? É futebol 24 horas por dia. Então é exatamente isso, de criar mais oportunidade. Eu sei que todo mundo aqui é fanático por futebol, a gente já entendeu isso, mas é realmente o que você tá falando, sabe? De abrir um pouco o leque, de trazer mais, de dar mais visibilidade, porque infelizmente, talvez o que não é visto não é lembrado, sabe? Não é reconhecido, e daí fica nesse caminho muito mais difícil para conseguir desenvolver e para conseguir andar para frente. Então concordo completamente com o que você tava falando. Uma Sim, coisa que eu queria... no futebol... se no futebol, que já é muito comentado, a mulher já tem pouca visibilidade, imagina em outros esportes, né? Que é reforçando o que eu tava falando. Que outros esportes que nem espaço tem a mulher, então é muito menos ainda. E aproveitando esse negócio do espaço no futebol, por exemplo, o Santos foi um time que revelou uma da melhor jogadora do mundo. E não passam os jogos do Santos. O Corinthians, que é um dos times que mais valoriza o futebol feminino, não passam, só passa o quê? Uma final de Libertadores ou um derby, por exemplo.
não passam os jogos. Então não adianta valorizar no estado e o estado mesmo não passar, sabe? Exato. E eu acho que essa era uma das coisas que quando tem Olimpíadas, eu adoro, sabe? A gente tá aí há menos de 100 dias para as Olimpíadas acontecerem e é incrível ver, eu adoro, porque apesar de agora esse ano ser no Japão, então vai ser num horário completamente diferente pra gente que tá no Brasil, mas é aquilo de você ter contato com várias modalidades, com vários atletas diferentes, você pensar, nossa, olha o jeito que o cara faz tal coisa, sabe? Tipo, olha a trajetória dele. Isso é incrível, porque eu lembro que quando tinha Olimpíadas, os jornais, enfim, você estava muito mais em contato com isso, sabe? Trazia muito mais essas outras realidades, a história de alguns atletas. Acho que a Rafaela, né, ficou muito famosa pela história de vida dela, a luta toda que ela teve. Então é exatamente isso, Fê, que você tá falando. Não adianta falar que apoia só porque mostrou uma final, porque para chegar naquela final precisou de muito. Entendeu? E assim, falar tipo, eu vou transmitir a final, é muito legal, é muito bonito, mas e o resto? Entendeu? Que mensagem você tá passando quando você só mostra o que dá certo? E o resto? E pra chegar naquela final, do que precisou? Caiu do céu a final? Entendeu? Foi que nem Ferroviária, né? Que 2 vezes chegou na final da Libertadores, uma perdeu pro Corinthians, mas olha onde foi e ano passado que ganharam em cima. Não, por que não mostraram a trajetória do Ferroviária? O grande campanha que fizeram. E, Fê, não é à toa também, né? A gente teve o privilégio de conhecer a Tatiele Silveira, que foi a treinadora do Ferroviária naquela temporada, né? E ela ganhou naquela temporada o prêmio de melhor treinadora do futebol feminino pela CBF, sabe? Então é um negócio assim, não é à toa, entendeu? As coisas não acontecem, as coisas não caem do céu. Teve toda uma trajetória. Só que o que as pessoas veem, infelizmente, é só o clássico, é só quando dá certo, é só a final. Pra quem não sabe, eu já joguei no Inter, né, infelizmente. aí que eu conheci a Tati, que eu joguei com ela, que eu conheci a Amanda, e que ela foi uma das nossas inspirações. Com certeza. Então, meninas, foi um prazer ter recebido vocês hoje, ter trocado essa ideia. Deu bastante pano pra manga, né? Eu não me importaria de estar aqui o dia inteiro falando com vocês. Obrigada por terem aceitado o convite e por ter se disponibilizado a estar ocupando esse lugar com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Eu adorei o convite, adorei o papo também. Vocês são maravilhosos. Eu quero super conversar mais com vocês, me aproximar mais também, né? Gostei demais de vocês, de verdade, adorei o papo. Quando vocês quiserem, só chamar. Tamo aí. Sim, obrigada, meninas. Obrigada pelo espaço também que vocês estão fornecendo para cada vez mais mulheres falar sobre futebol. E é isso. Quero conversar mais com vocês também, porque eu amei o papo. Bom, galera, é isso. Nina, Carol, Amanda, muito obrigada por estarem aqui comigo. Para mim é um prazer falar e expressar, né, um pouco que nós mulheres sofremos no futebol. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.